O que o Espiritismo propõe para a educação? É uma pergunta muito importante. E quando nos debruçamos nas chamadas obras da codificação espírita, ou seja, aquelas obras assinadas por Allan Kardec a partir do ensino dos espíritos superiores, nós descobrimos que a visão espírita sobre a educação é profunda e abrangente, sempre partindo da realidade da vida imortal, ou seja, de que nós somos almas imortais ou espíritos reencarnados e projetando a vida futura que nos aguarda. O Espiritismo nos aponta da necessidade no campo da educação, seja familiar, seja escolar, de trabalharmos para fortalecer e ampliar as boas tendências que o Espírito já está trazendo e apresentando desde os primeiros momentos do seu período infantil. Aliás, é sempre bom lembrar aquela história da mãe que procura um mestre, um sábio, com muita experiência de vida, e essa mãe então pergunta a esse mestre: quando devo iniciar a educação do meu filho? O mestre olha nos olhos da mãe e responde também com uma pergunta: quantos anos tem o seu filho? A mãe responde espontaneamente: meu filho está com 3 anos. O mestre suspira profundamente e, mantendo os olhos nos olhos da mãe, então informa: sinto muito, mas a senhora já perdeu 3 anos. E nós não podemos esquecer dessa história, porque hoje a própria ciência comprova que durante a gestação, esse espírito que está com o corpo biológico em formação já responde aos estímulos que recebe. Portanto, nós podemos ampliar a resposta desse mestre e dizer então que a mãe já perdeu 3 anos e 9 meses, que normalmente é o período de tempo gestacional. Mas podemos ir até antes disso, porque há um processo reencarnatório já iniciado do mundo espiritual que vai fazendo a ligação do espírito reencarnante, futuro filho, e seus pais. E o espírito é consciente desse processo. Portanto, quando ele finalmente reencarna, ou seja, que ao ato do nascimento, ele já vai, pouco a pouco, na medida em que domina o corpo, ele já vai apresentando as suas tendências. E estamos falando aqui de tendências morais, tendências de caráter. Então, se você é pai, se você é mãe, não se iluda. Não existe mais essa história de que ele é muito pequeno para entender. Ele precisa crescer mais. Não precisa crescer mais. Não é pequeno demais, não. A educação se faz desde o primeiro momento. E é preciso, então, ampliar as boas tendências. Porque assim, automaticamente, como consequência, estaremos corrigindo as más tendências de caráter que ele ainda apresente. Estamos falando aqui do caráter, da questão moral, porque isso é fundamental e muito mais importante do que trabalhar apenas e tão somente conhecimentos, instruções para habilidades e competências. É fundamental
trabalhar a formação moral ou formação do caráter. Como se faz isso? Desenvolvendo as virtudes, ou seja, que ele aprenda cada vez mais a ser amoroso, bondoso, honesto, fraterno, solidário, ético, cooperativo e assim por diante. Que aprenda desde cedo a respeitar os direitos do outro, que aprenda desde cedo a pensar no bem da coletividade, porque somos seres interrelacionais ou somos seres sociais. Não vivemos isolados e somos dependentes, sim, uns dos outros. Esse aprendizado não pode ser adiado, porque ele pode ser um esportista, ele pode ser professor, ele pode ser engenheiro, médico, advogado, pedreiro, arquiteto, enfermeiro, etc, etc. Mas que adianta ter essa formação intelectual, acadêmica, se ele não for honesto, se não for ético, se for um promotor de escândalos, se for corruptível e corruptor? Então, pais irresponsáveis, professores, têm que se preocupar com a formação do caráter, com a educação moral desse espírito. E, junto a isso, claro, ampliar os seus horizontes intelectuais, mas com a base dos horizontes espirituais, porque a vida continua depois da morte e todos, sempre, responderemos perante a lei divina pelos nossos atos, as nossas ações, aqui na Terra. A visão que o Espiritismo nos oferta sobre a educação é justamente a visão da educação moral. Não uma educação moral livresca, nada disso, ou apenas realizada em debates filosóficos, mas a educação moral que orienta com base nos ensinos morais de Jesus, o Evangelho como roteiro, e essa nossa realidade de espíritos imortais, reencarnados e com vida futura nos aguardando, que o Espiritismo nos apresenta. Na verdade, a visão espírita sobre a educação transforma a educação, tanto promovida no lar, no ambiente da família, quanto promovida na escola. Por isso que dizemos que pais e professores precisam ser, de fato, educadores para gerar boa influência sobre esses espíritos que neste momento estão como nossos filhos ou como nossos alunos. Essa é a visão educacional espírita, uma visão imortalista, progressiva, futurista, e que Allan Kardec, com os espíritos superiores, nos apresentam nas obras da codificação como sendo a educação moral do espírito imortal, reencarnado e com uma vida futura pela frente para chegar à perfeição, que é o seu destino divino, seu destino final.